Graças e paz. Boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estar nessa noite, celebrando o Natal, nessa noite de cantata, aonde o Senhor nos permitiu chegar a este lugar para adorarmos o seu nome. Eu quero dizer a você que chegou até este lugar, que você é muito bem-vindo, que essa casa é sua, é a casa do seu Pai, e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai ministrar na sua vida. A você que está nos assistindo também pela nossa live, que o Senhor também ministre ao seu coração. Eu queria pedir à igreja que ficasse em pé. Nós vamos adorar o Senhor, ou melhor, orar ao Senhor, iniciando esse momento, e logo após estaremos passando a palavra ao Ministério de Louvor, e consequentemente estaremos também adorando ao Senhor com a cantata nessa noite. Fecha teus olhos. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade e lhe agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de relembrarmos, ó Deus, o nascimento do nosso Salvador. Que nessa noite o Senhor seja o único a ser adorado neste lugar. Que nós venhamos voltar as nossas atenções, as nossas orações, as nossas adorações nesse lugar ao Senhor, porque é o Senhor que nasceu, o Senhor que veio nos salvar, e a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é Deus conosco, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queremos agradecer ao Senhor por todo o movimento, por tudo que preparamos nessa noite, e que em tudo, Pai, o Senhor se alegre do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, fala conosco, estamos aqui para ouvir a sua voz. Nós te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos adorar o Ministério de Louvor. Vai estar adorando ao Senhor nessa noite. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. É com muita alegria que eu convido a igreja agora a estarmos celebrando juntos, celebrando a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa. Celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império dessa paz e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez de nós. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Aleluia. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas
enches de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Que bênção. Palavra do Senhor. Já vou chamar a cantata. Diz em Lucas, capítulo 2, verso de 1 até o verso 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Nesse momento, nasce o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A palavra está com o nosso irmão Leonardo e a cantata vai começar nesse momento. Queridos, boa noite. Depois de ver a igreja cantar desse jeito, eu estou reconsiderando se a gente apresenta alguma cantata ou se a gente troca tudo para cântico. Porque, com certeza, vai ficar mais... Aliás, ficou mais bonito do que o que nós vamos apresentar. Mas o importante do que nós vamos apresentar é que é uma história que você já conhece.
não tem novidade, mas é algo que milagrosamente se renova todo dia em nossa vida, quando a gente deixa. Porque Deus não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus dominador, apesar de ser soberano e fazer o que Ele quer e ninguém pode detê-lo, mas Ele respeita a sua individualidade, Ele respeita a sua vontade. Já imaginaram isso? Um ser que pode fazer tudo o que quiser, imparável, ninguém pode pará-lo. A gente pensa que o diabo faz alguma frente, que Deus vive em guerra com Satanás. Isso é surreal, irmãos, isso não existe. Na realidade, se Deus quisesse, Ele aniquilaria Satanás só com o sopro dele. Mas Deus permitiu que Satanás tivesse o desejo dele realizado, que era se rebelar contra Deus, e Deus respeitou isso no diabo, e nós que estamos abaixo dessa esfera espiritual, Deus também respeita a nossa vontade. Olha só, fomos criados para Ele, nos rebelamos contra Ele, porque pecamos e nos afastamos, mas Ele mesmo assim nos respeita e te dá a opção: você quer o meu amor? Você quer me servir? Você quer me conhecer? Então, que essa noite, através do que nós vamos cantar, essa mensagem atinge o seu coração. Eu tenho certeza, logo mais, o pastor também será usado por Deus para trazer uma palavra bem direta para você, para que você, após refletir sobre tudo que cantamos, sobre tudo o que Ele terá falado, e sobre essa nova perspectiva do que de fato é o Natal, você possa realmente refletir e reconsiderar muitos conceitos que você já tem ou que já tenha criado. Se você veio para cá desesperançado, que saia daqui com uma nova esperança. Se você veio desanimado, que haja um renovo em sua vida. Se você veio aqui porque acha que não há mais salvação para você, ou para tudo que você já fez, não tem mais jeito, saiba que hoje tem salvação aqui. Não está em mim, não está em nenhum integrante da cantata, não está nessas pessoas, mas está naquele de quem nós vamos cantar. Então estejam atentos. Quando você não entender o que os nossos lábios disser, aqui nesse monitor vai estar a letra. Então não tem desculpa o que eles cantaram, eu não entendi o que eles cantaram. Tudo vai estar aqui, ó. E deixa Deus falar, abre o seu coração, esquece um pouquinho política, esquece um pouquinho as tristezas. Essa época do ano a gente fica reflexivo e fica lembrando quem poderia passar o Natal com a gente e não está mais. Não é verdade? Eu mesmo tenho uma memória muito recente de alguém que eu queria que passasse esse Natal aqui, mas Deus já recolheu. Então assim, eu vou pedir para você dar uma pausa nisso. Se conecte com Deus nessa noite. Mas eu não confio, não acredito em Deus. Mas dá essa chancezinha, só uma chance. Deixa Deus falar só um pouquinho com você. Você vai ver que Ele é real. Se depois de tudo que você ouvir, você não confiar que Ele é real, aí tudo bem, eu não vou poder fazer nada por você, a não ser orarmos por todos aqueles que aqui estão. Choveu muito antes de chegarmos aqui. Nós ficamos muito preocupados. Com a casa vazia? Não, porque eu sabia que Deus traria quem Ele quisesse que viesse aqui. No intervalo ideal para você chegar aqui, a chuva cessou. Agora há pouquinho caiu outra chuvada e não chegou mais ninguém depois disso. Que é a maior prova de que a chuva veio, parou para que você chegasse e depois ela veio fechar tudo para poder dizer assim, todo mundo que tinha que ter chegado, chegou. Não me preocupo de cantar para um templo vazio, irmãos. Se for para cantar para uma pessoa que for sair daqui restaurada e salva por Jesus, foi para isso que esse grupo todo veio. Mas hoje eu estou vendo muitos rostos. Acho que é o maior público, né, que a gente já cantou nesse período. Nós estamos cantando desde 30 de novembro, esse mesmo musical. Acho que esse aqui é o maior público que nós tivemos até então. Não é plateia, nós não queremos o seu aplauso, porque toda a glória desta noite não é para nós,
Eu tenho dito que nós não queremos sair daqui da PIB de Guarani orgulhosos com o que fizemos ou muito satisfeitos com o resultado. Não é essa a nossa proposta. Sabe o que a gente ganha, queridos? Depois de um musical desse, depois que vocês ouvirem essas 9 músicas que nós vamos cantar, o que é nosso por direito? Dor na garganta, sede excedente. Olha só isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Secura na garganta. Alguns com dor de cabeça, outros com vertigem. Vocês vão entender por quê, que vocês vão ouvir as músicas, vão saber do que eu estou falando. Alguns com dores na perna, tornozelo inchado. É isso que é a nossa parte hoje. Mas sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque Deus é digno disso. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Isso que nós vamos fazer é esforço, não é sacrifício. Mas a glória, toda a glória do que acontecer, do que você vir, é dele, tá? Eu sei que muitas vezes, por causa da emoção e porque talvez o que você leu e ouviu realmente empolgou tanto você que você aplaude. Eu não condeno isso, você não está errado por fazer isso, porque é uma ação espontânea. Mas antes de aplaudir e olhar para a gente, feche os seus olhos. Toda vez que você aplaudir, feche seus olhos, porque esses aplausos não é para nenhum rosto do que vocês virão aqui, é para Ele. A melodia é dele, a melodia vem dele, a letra é dele, a mensagem é dele, a salvação é dele para nós. Amém? Que recebamos isso em nome de Jesus essa noite. Eu vou chamar primeiro quem que fica aqui? São os tenores? Desse lado? Tenores, vem tenores, rapidinho. Isso, vocês vão subir por lá, tenores, lá pelo cantinho lá, ó. Isso, dá a volta lá, vem cá. Baixos, podem vir também. Vem cá, baixos. Os baixos vão subir ali e vão parar aqui, ó, na direção desses 2 microfones, que é muita gente, né? Eu vou precisar de mais um microfone aqui para as meninas, ó. Peraí. Esse tá aberto, ó, tá com o som aberto aqui, ó. Esse aqui. Eu vou fechar ele, tá? Vou puxar aqui. Marcos, você pode me ajudar? Dele ficar aqui assim, não? Eu acho que vai ter que... Qual? Esse? Meninas, vamos lá. Lado de cá, sopranos, certo? Sopranos vão subir por ali, tá bom? Sopranos por ali. Isso. Contraltos podem vindo por aqui, tá? Cuidado com os fios, tá, minhas irmãs? Temos 2 cadeirinhas ali para necessidades especiais. Obrigado, Rô. Olha, hoje vocês vão ver um número bem grande de pessoas aqui, porque a gente está fazendo uma fusão do Ministério Louvação Gospel com a PIB do Guarani. E olha, nós já tivemos um ensaio geral. Deu muito certo. Vocês vão ver hoje também o resultado disso, que a gente já viu. Então hoje vocês vão ver o resultado. Tá bom? Deixa Deus falar no seu coração essa noite.
Eu queria estar na noite sem par, para ver meu rei ali o adorar. Como eu queria ver a tão brilhante luz cintilar no céu e a tudo iluminar. Com querubins e então cantar: já é Natal, Cristo aqui está, o Emanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorai, pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Tão pequeninas mãos que tudo sim criou, Jesus seu lar deixou, pois Ele nos amou. Mas escolheu salvar, sim, um pobre pecador, e entre os animais nasceu meu Salvador. Pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Tem todo o poder, pois o mal já venceu. Não mais treva e dor, quebrou a maldição. Já não estamos sós, não há mais solidão. Um novo coração já deu a todos que são seus. Com Ele habitarei, trazendo salvação, por isso
está. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados a adorar. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados a adorar, pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Já é Natal, Cristo aqui está, Emanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados a adorar, pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Vamos celebrar, oh, 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 vamos celebrar.
beber. E este é o sinal, vamos prosseguir a jornada pra o adorar. De tão longe sou, mas marcado está meu ser. Não descansarei até chegar. Vamos prosseguir, seguindo a luz que a escura noite dissipará. Brilhante estrela vai nos guiar, e ao Deus menino nós vamos chegar, seguindo a luz. Verei como Ele é. Quando enfim chegar, quero me prostrar, o meu ser então se alegrará. Nossos corações nós vamos ofertar para abrigar o Rei dos Reis. Vamos prosseguir, seguindo a luz que a escura noite dissipará. Brilhante estrela vai nos guiar, e ao Deus menino nós vamos chegar, seguindo a luz. O Deus conosco, Emanuel, o Messias, pra nos salvar. Seguindo a luz que a escura noite dissipará. Brilhante estrela vai nos guiar, e ao Deus menino nós vamos chegar. Santo, 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 vou seguindo a luz, até Jesus.
pra mim. Tão longe posso ouvir a canção que diz assim: Jesus é a razão do Natal, um tempo pra se amar, ao amigo perdoar. Jesus, não há um nome igual. Nos lembramos que veio pra salvar. O Natal é uma forma do amor relembrar. O Natal é Cristo nascendo em nós a cada dia que aqui seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir, pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. A árvore montar, os enfeites colocar, feliz eu prossigo a cantar. Anos vêm e vão, notícias passarão, mas sei, Jesus não passará. E ouço sim a canção de amor que nos fala do menino que é o nosso Salvador. O Natal é Cristo nascendo em nós a cada dia que aqui seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir, pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. E a todo desse grande amor vou falar. Lembrarei que nos nasceu só para a vida nos dar. História que o mundo pode um dia mudar, mas Cristo é e sempre será. O Natal é Cristo nascendo em nós a cada dia que aqui seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir, pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. Natal é Cristo.
anjos e antigos profetas anunciarão o meu Senhor. Hoje a profecia, doce promessa se concretizou. Chorou na noite, quebrou a
Que maravilha. Vou dar um descanso para vocês um pouquinho. Daqui a pouco eles voltam, né? Querido, nessa noite eu não poderia deixar uma palavra sobre esse momento maravilhoso do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Eu sei que eles estão liberados aí para dar uma descansada, né? Mas eu gostaria muito que nessa noite você tivesse toda a atenção e deixasse Deus ainda ministrar a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite. Eu serei breve, logo após nós estaremos fazendo o nosso momento de ofertório, mas eu tenho certeza que a palavra que já foi ministrada através do louvor, só daqui da frente, só daqui, por favor. Lá pode apagar, isso. Através da ministração que foi feita dos louvores, eu tenho certeza que Deus já falou. Mas eu gostaria de ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 2, verso de 8 até o verso 20. Mas como disse, serei breve e eu queria pedir a tua atenção. Diz a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que tinha lhe acontecido, dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. A palavra do Senhor conta a história do nascimento de Jesus. E a princípio, nesse momento de introdução, eu queria trazer só algumas verdades para a gente posicionar esse momento do nascimento. O nascimento de Jesus provavelmente aconteceu de abril a novembro. Era um momento em que podia, naquela região, os pastores levarem os seus rebanhos para pastarem, para serem pastoreados durante a noite. E é nesse período em que Jesus nasce. Quando nós falamos, por exemplo, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, esta data é colocada do século IV para cá. Mas isso, para a gente, é só uma observação. Porque o principal dessa história é que nasceu Jesus. O principal dessa história é que nasceu o Salvador. A segunda afirmação que faço nesta pequena introdução é que Jesus revela a glória do Natal. É ato glorioso,
é algo divino, é algo maravilhoso, é algo miraculoso da parte de Deus. Quando nós olhamos para o Natal, nós vemos o próprio Deus tomando posse de uma jovem, que a palavra do Senhor diz que é virgem, e se nós cremos, que a palavra do Senhor diz que ela não teve relacionamento com homem algum, mas que o Espírito Santo entra nela, o Espírito Santo toma Maria, e diz que ela vai dar à luz a um Salvador. E a palavra do Senhor, nesse momento glorioso do Natal, se faz ser manifesta a esse mundo. E através de Jesus, através desse nascimento, as pessoas vão conhecendo o Senhor Jesus. Nessa palavra que li, nesse momento desse texto, a palavra vai dizer que Jesus já tinha nascido. Jesus estava numa manjedoura, em Belém da Judéia, mas Jesus, a palavra do Senhor diz que Deus se revelou aos pastores. E nesse momento que eu quero pegar algumas verdades sobre este encontro, sobre esse momento em que Deus se revela aos pastores. A primeira coisa que eu penso e posso destacar nessa noite é que ele se revela aos pastores e são pessoas simples, são pessoas que naquele contexto eram descriminalizadas, não tinham prestígio. Eram eles que trabalhavam, por exemplo, você pode pensar comigo que naquele contexto os pastores, por exemplo, eles não poderiam ir a tribunais para serem testemunhas. Então Deus revela a glória do Natal aos simples de coração, aqueles que as pessoas não dão valor. O Natal, na verdade, Jesus nascer é para salvar a todos, mas ele se revela aos simples. Aqueles que estão de coração aberto, aqueles que procuram um relacionamento com Deus. Nesse contexto, você pode pensar comigo, é algo tão maravilhoso que um anjo do Senhor aparece a esses homens e traz uma grande notícia. Esse ato glorioso de Deus, a glória do Natal, é uma grande mensagem. Uma grande mensagem trazida ao mundo. Quando a gente olha para o versículo 10, o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhe boa nova de grande alegria. É uma mensagem, o nascimento de Jesus. É uma mensagem para nós, mas ele diz que é uma mensagem de grande alegria. De grande alegria quer dizer uma alegria infindável, uma alegria que não tem fim, uma alegria aonde nós temos em quem nos regozijarmos, aonde a alegria nos invade porque nasceu o Salvador, porque Jesus veio a esse mundo. Alegria porque essa alegria é o Senhor nascendo por causa de nós. A palavra do Senhor diz que ele traz uma mensagem, mas essa mensagem também ela é para todo o povo. Quando o evangelista Lucas escreve esse texto, ele está escrevendo a um gentio chamado Teófilo, e ele está dizendo assim: Teófilo, essa mensagem é para todo o povo, que significa dizer que não é para um grupo só, não é somente para a igreja, mas essa mensagem é de grande alegria para todo o povo, para todas as línguas, povos e nações. Jesus, na verdade, veio a esse mundo para mim e para você. Jesus, na verdade, veio para todos. E a palavra do Senhor diz que é uma mensagem de um anúncio de um nascimento de Jesus. Quando ele fala sobre isso, a palavra do Senhor diz nesse texto que o anjo diz para eles: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não há melhor mensagem, não há maior mensagem a ser proclamada no mundo.
Há pessoas que nasceram e fizeram a diferença nesse mundo. Há pessoas que verdadeiramente marcaram a história. Você pode pensar qualquer pessoa que entrou para a história nesse mundo, mas quando você fala, a sua história passa, o seu exemplo passa, aquilo que ele fez fica no passado, mas nesse momento, a palavra do Senhor diz que vem o Senhor Jesus e ele é uma mensagem completa, uma mensagem perfeita, uma mensagem que nasceu o Salvador. Isso significa que Cristo vindo ao mundo, o seu nascimento é que ele traz salvação para nós. Significa que ele é o Cristo, ungido do Senhor. Significa que ele é o Senhor. Significa que ele é Emmanuel, Deus conosco. A palavra do Senhor diz, Isaías falando que ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É ele que veio habitar entre nós. E não há mensagem melhor nessa noite para dizer para você: Jesus nasceu por tua causa. Jesus nasceu para você. A palavra do Senhor diz, e ele completa, que nasceu o Cristo, o Senhor. E ele pode ser o Senhor da sua vida nessa noite. Se você entregar a sua vida a ele, se você deixar ele viver em você, se você deixar Jesus nascer em você nessa noite, eu posso dizer para você que Jesus Cristo é a maior e melhor mensagem que o mundo poderia ouvir. Mas eu posso pensar com você nessa noite em duas posições que foi dada nesse texto. Primeira posição é a posição dos anjos. A palavra do Senhor diz que quando o anjo anuncia, o anjo do Senhor anuncia, o próprio Senhor anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 diz que aparece um coral celestial, dizendo em alto e bom som, cantando em alto e bom som: glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os anjos o adoraram, os céus o adoraram, a cantata o adoraram, os irmãos da cantata o adoraram. Nós estamos aqui adorando, porque esse Senhor merece toda a adoração de cada um de nós, porque Ele quem tem que ser exaltado. A palavra do Senhor diz que eles chegam e cantam, esse exército celestial, glórias a Deus nas maiores alturas. E quando quer dizer isso, quer dizer que eles reconhecem Jesus como Senhor e glorificam Jesus como Senhor, dando glórias a Deus por causa do seu nascimento. Mas quando eles cantam também, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, significa mostrar a missão de Jesus a esse mundo. E que missão é essa? Trazer paz entre Deus e os homens. Sem Jesus nós estávamos em guerra com Deus. Sem Jesus nós não tínhamos paz. E quando nós falamos em Jesus vir a esse mundo, ele traz a verdadeira paz. O mundo precisa de paz. O mundo clama por paz. Mas eu posso dizer para você nessa noite que só em Jesus a gente encontra paz. Só nele a gente encontra paz. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz: deixa a minha paz vos dou. Não andou como o mundo a dá. A paz dele é aquela paz que excede todo entendimento. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e nós sabemos em quem nós temos crido, esse Senhor Jesus é que nos dá a verdadeira paz. Os anjos cantam glórias a Deus nas maiores alturas, paz aos homens de bem. Deus veio trazer a paz, Jesus veio trazer a paz. E nessa primeira posição eles exaltam o Senhor Jesus. Mas eu queria falar de uma segunda posição. A posição dos pastores. Quando os pastores ouvem aquilo que foi falado através de Jesus, diz no versículo 15: quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores não ficaram somente no ouvir. Os pastores não ficaram somente no ouvir falar. Eles foram
se encontrar com Jesus. E a palavra do Senhor diz que nesse momento eles tomam uma decisão. Se estão anunciando para nós que esse Jesus nasceu, nós precisamos ir lá, ver com os nossos próprios olhos, conhecer esse Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles tomam um posicionamento. E aqui faz toda a diferença. Jesus nasceu, a mensagem foi pregada, mas nós é quem precisamos tomar uma posição. Nós é quem precisamos escolher ir aonde está Jesus. Nós é que precisamos escolher conhecer Jesus. Quando nós olhamos, os pastores ouviram falar do nascimento de Jesus. Eles não desprezaram a mensagem. Eles não desprezaram o que estava sendo pregado sobre Jesus. Eles foram lá. E lá chegando, diz a palavra do Senhor que eles viram aquilo que foi anunciado a eles. Então eu penso nessa noite, nessa posição dos pastores nós não podemos ficar alheios à mensagem do nascimento de Jesus. A mensagem do nascimento de Jesus deve nos levar a conhecê-lo. A mensagem do nascimento de Jesus deve nos levar a ter um encontro com Ele. E quando eles vão lá, eles encontram. E diz a palavra do Senhor que eles veem o Senhor Jesus como foi anunciado para eles. Eu queria pensar com você nessa noite. Jesus hoje não está mais numa manjedoura. Jesus hoje não está mais numa cruz. Jesus hoje está elevado aos céus. Ele está nos céus hoje, glorificado, exaltado nos céus. Mas eu queria dizer para você que assim como aqueles pastores encontraram esse Jesus, eu posso dizer para você nessa noite que Jesus também está disponível para você encontrá-lo nessa noite. Precisa só tomar uma posição como tomou esses pastores. Precisamos muitas vezes tomar uma posição, ouvir a mensagem do nascimento, a mensagem gloriosa do Natal, mas também nos posicionarmos e encontrarmos com o Senhor Jesus. Como foi com aqueles pastores, pode acontecer conosco nessa noite. Como foi com aqueles pastores, a palavra do Senhor diz que eles foram e encontraram. E vendo isso, diz que eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito dos meninos. Mas quando eles voltaram, a palavra do Senhor diz que eles voltaram com um cântico. Quando eles voltaram, a palavra do Senhor diz que eles glorificavam a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Porque eles reconheceram que nasceu o Salvador, que verdadeiramente Jesus veio ao mundo para nos salvar. Você pode nessa noite ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode nessa noite ouvir a mensagem do nascimento. Mas eu queria te convidar nessa noite a tomar uma posição como os pastores tomaram. Ir ao encontro de Jesus. E Ele está bem pertinho de você. Ele está sendo pregado a você nessa noite. E como é que eu faço, pastor, para encontrar Jesus? É simples. É simples, é só você chegar e dizer: eu quero te conhecer. É simples, é só você chegar e dizer: eu quero me relacionar com o Senhor. É simples, é só você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E assim como foi a grande mensagem do Natal, vai ser a maior e melhor decisão da sua vida neste lugar. Você pode ter certeza do que eu vou te falar. A maior e melhor decisão que você toma na sua vida é você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Salvador, como aquele que nasceu de uma maneira muito simples, mas se revelou a nós. Se você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, é mais que suficiente para você ter direito a tudo aquilo que Ele veio fazer nesse mundo. Assim como foi aqueles pastores, eu penso que nessa noite pode ser com você. Vá aonde Jesus está. Encontre Jesus nessa noite e que Ele passe a morar no seu coração. A mensagem do Natal é linda. Jesus nasceu. Eu me lembro, para encerrar essa mensagem, esse momento,
Talvez você esteja em dúvida se isso aconteceu. As pessoas hoje tentam desacreditar que Jesus veio ao mundo. E uma vez eu lembro, garoto, adolescente, melhor falando, vendo um filme daqueles na Paixão de Cristo, da Paixão de Cristo, eu disse para minha tia, isso aqui é verdade? E ela, não evangélica, ela disse para mim assim, se não fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse verdade, a história não daria conta de que nasceu esse Jesus. Se não fosse verdade, ele estaria morto ainda. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo, meu sobrinho. E eu falei assim, então eu só posso tomar uma posição. Eu só posso entregar a minha vida a ele. Porque é real. Jesus nasceu e o Natal chegou. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando contigo. Que você lembre dessa mensagem. Que esse Natal não passe desapercebido de você. Porque ele veio por mim e por você. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu quero chamar aqui os meus irmãos para a gente cantar um hino do cantor. E logo após a cantata volta. Ainda temos muita coisa. Eu posso dizer para você com muita alegria. O Senhor marcou esse tempo. Talvez você vai falar assim para mim, pastor, amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Calma. Eu sei que tem muita coisa para Deus falar ainda aos nossos corações. Mas nessa noite também é o momento de ofertarmos na casa do Senhor. A nossa igreja tem como praxe dízimos e oferta. Mas eu queria que você, nosso visitante, nessa noite, estivesse muito à vontade. É uma ordenança de Deus para a igreja, para a sua igreja. Mas se você quiser ofertar, você oferte com muita alegria. Mas nessa noite nós vamos cantar um louvor que Deus colocou no meu coração também. Eu não sei se dá para colocar aí, filhão. Hino 25. Está na internet. Se você conseguir pegar, pelo menos para a letra sair aqui, eu queria te convidar a ficar em pé. Vamos cantar esse amor? Vamos ver se ele consegue colocar ali. Vamos dar um tempinho? Isso. Número 25. Que grande amor excelso, amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver.
que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Queridos, pode sentar? Há algum proprietário de um veículo EcoSport aqui conosco? EcoSport, está debaixo de uma árvore. Há alguém aqui conosco que está, né? EcoSport preto, que estão dizendo que a árvore está estalando lá. Oi? Está quase caindo em cima do veículo. Não há ninguém aqui? Então, avisa lá que não é nosso, não. Vamos orar? Vou passar a palavra à cantata, para eles estarem fazendo o fechamento. E nós vamos orar também. Mais uma vez, vem cá. Vem cá. Isso. Senhor, ora. Vem cá. Isso. Santo Deus, eterno Pai, a alegria imensa, Senhor, em nossos corações por tudo quanto já pudemos ver e ouvir aqui nesta noite. Pela maneira como o Senhor tem operado na vida desta igreja, pela maneira como o Senhor tem operado na vida de cada integrante deste coral. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem colocado nesses corações o desejo de te apresentar louvor e adoração. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui representada. Obrigado, meu Deus, por cada vida aqui nesta noite. Obrigado pelo dom gratuito da nossa salvação, outorgado por Cristo Senhor, com imenso sacrifício. Ó Deus, Ele que nasceu na humildade, abdicando do seu trono de glória, para vir habitar entre nós, fazer-se como um de nós, com a missão maravilhosa de nos resgatar e de nos unir novamente ao Pai. Obrigado, meu Deus, por cada bênção que o Senhor tem dispensado a nós. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor opera nas nossas vidas. Obrigado por tudo, meu Deus. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. A palavra está com a cantata. Vou já chamar os tenores. Vamos fazer de novo aqui, rapidinho, tá, meninos? Vamos lá. Vocês jogam bola, então vocês são mais rapidinho. Vamos lá. Sobe aqui, assume a posição. Os baixos logo em seguida, vamos lá. Vou deixar aqui do lado mesmo. Os baixos, vamos lá. Isso. Meninas, vamos lá, princesas. Sopranos do seu lado, contraltos do seu lado. Vamos liberar o caminho. Vou colocar esse papo. Eu sei. Vou só colocar aqui. Peraí. Coluna do velho. Ai, ai. Queridos, vou aproveitar a palavra para poder agradecer, porque eu sei que depois, ao término, nós vamos devolver a palavra e não vamos ter mais a palavra. Então, quero de antemão agradecer a igreja, agradecer a direção, o pastor Paulo, todo o carinho dos irmãos que me receberam aqui, às segundas, ficou me ouvindo aqui, né, chato, né? Regente chato, meu povo já está acostumado, de vez em quando eles querem me enforcar, mas eu faço igual os discípulos de Jesus, igual o próprio Jesus, quando tentavam apedrejar ele, ó, igual José, né? Quando a mulher foi tentar armar para cima dele, ele... Então lá eu consigo escapar. Aqui eu estava longe, não tinha fôlego. Mas eu acho que ninguém tentou nada contra mim, não, né? Só teve muita oração, né? Que eu cheguei até aqui, então até aqui Deus me ajudou. Mas agradeço, irmãos, de coração, toda essa
oportunidade, todo o mover para que esse trabalho acontecesse. Ao grupo da igreja que integrou, aqui, olha só quantos homens nós temos. Quer ver? Só quem é do louvação dos homens aí, levanta a mão. Só quem é do louvação. Olha só, irmãos, 5. Olha como está bonito aquilo lá atrás, olha só. Ai, meu sonho, hein? Oh, Jesus. Aqui na frente, só quem é do louvação, só quem é, levanta a mão. Mas levanta a mão assim, para ficar notório. Só quem é do louvação, não, de todo o coral, vamos, gente. Kíria também. Isso, agora, ó, a irmã já tá, ó, é isso aí. Tá vendo? Tá vendo só como é que é a conquista? Agora, quem não é do louvação, levanta a mão. Olha só esse grupo. Vocês têm preciosidades aqui na igreja de vocês. Só que todo ouro tem que ser polido, todo ouro tem que ser passado uma flanelinha com produto. E é só isso que está faltando, porque o ouro está aqui. Agora é só vocês tratarem. Tá? Então tem talentos de valor aqui. Então, mais uma vez, agradeço, louvo a Deus. Eu espero que a gente tenha correspondido à expectativa da igreja. Se vocês gostaram, deem a glória a Deus. Se vocês não gostaram, orem por nós, que aí a gente precisa mesmo, para poder fazer com que vocês gostem, a gente precisa de muita oração. Que eu tenho certeza que houve esforço, né? Mas talvez não tenha sido tanto. Então, se a gente não agradou, ora pela gente, tá? Porque na próxima vez, havendo uma próxima vez, a gente vai lutar para poder agradar vocês também, tá bom? Eu sei que do fundo do nosso coração, a gente agradou ao Senhor, porque pelo prazo curtíssimo, né, que a gente teve para juntar todo esse grupo, é a segunda vez que esse grupo todo se reúne, irmãos. Uma foi para o ensaio e agora para a apresentação. O Louvação já vem fazendo isso aí desde 30 de novembro, como eu falei no início. Mas para os membros daqui dessa igreja, praticamente é hoje, né? Os ensaios da gente foi muito corrido, né, gente? 3 encontros, eu acho só, né? 3 ensaios. Então, imaginem, muita luta. E a gente já vem ensaiando, o grupo vem ensaiando desde finalzinho de outubro. Então, a igreja teve 3 ensaios apenas com isso. Então, Deus continue abençoando os irmãos, que essa seja a primeira de uma parceria que a gente vai fechar aí mais para frente, tá bom? Deus abençoe mais uma vez. Obrigado, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu só explicar o contexto dessa música que vocês vão estranhar um pouquinho. Não podia deixar de falar isso não, peraí. A gente cantou até agora, toda essa primeira parte, nós terminamos aí dizendo que o Natal é Cristo, mostramos que o Natal é Ele. Você viu as nossas meninas cantando aqui, a Eliane cantando aqui. O Natal é Cristo, Ele nascendo em nós, a cada dia que aqui a gente seguir, né? Natal é isso, família e amigos a sorrir, né? Pois já nasceu Jesus para nos salvar. Depois veio o Alex e a Grazi, disseram que Natal é Deus conosco, né? Ele veio e descreveram aqui todo aquele cenário do contexto de Natal, mas agora nós vamos cantar uma música que vocês talvez vão falar assim, eles falaram até agora que o Natal é Jesus e agora eles vão cantar uma música disso? Então vou explicar o contexto dessa próxima música. É um medley, é uma mistura de músicas, mas só que a gente vai começar cantando um pouco do que o Natal representa na cultura popular. Então vocês vão ver que o que a gente vai cantar aqui não está focado no que nós cantamos até agora e paramos, antes da mensagem. Então vocês vão ouvir algumas músicas de Natal que vocês com certeza já ouviram em filmes. Quem aqui já foi para Nova York, foi na Broadway, já assistiu o musical e ouviu essa música. Eu sei que eu estou vendo aqui a cara da riqueza aqui, olha, é muita gente rica, Deus é mais. Eu estou até pensando em pedir minha transferência para cá, porque é muita gente rica, olha. Eu estou olhando pela fé, irmão. Acredita, recebe aí. Próximo Natal você está lá em Nova York. Entregando folheto brasileiro. Amém?
Então a gente vai cantar músicas assim, então vocês vão ver que são músicas muito natalinas, muito com cara de Natal, tá? Mas no final a gente não vai fugir do foco, que a gente vai dizer que os sinos tocam para anunciar essa sinfonia maravilhosa, que é a sinfonia do nascimento de Jesus. Amém? Então, explicado o contexto, agora vocês vão entender o que a gente vai cantar. O mais belo Natal está surgindo. Olha ao seu redor, pisca-piscas a cintilar enfeitam o nosso lar. Muitas luzes prontas para brilhar. O mais belo Natal está surgindo. Tudo alegre está. Nas varandas vou avistar muitas luzes a brilhar. Hoje já é Natal. Crianças correm por todas as lojas buscando brinquedos para ganhar. Bolas, carrinhos, bonecas e tudo o que se imaginar. E todos vão curtindo essa grande agitação. O mais belo Natal está surgindo. Sinos vão tocar e o som do meu corpo
está no ar, se está no trazendo a mensagem de paz, que feliz canção. Venha juntar-se ao coro de anjos pra cantar. Glória a Deus, o Natal em si chegou. Venham, chegue mais perto e juntos ouçam o som dos anjos que lá do céu cantam pra mostrar que nasceu Jesus. Mensagem de paz, que feliz canção. Venha juntar-se ao coro de anjos pra cantar. Glória a Deus, o Natal em si chegou. Venham de coração contrito pra celebrar e juntos em alta voz ao Emanuel, que conosco está. Com feliz canção venha celebrar. Mais perto e juntos ouçam o som dos anjos que lá no céu se encantam, e o Natal vai comandar a sinfonia. Todas me lembram
Espera aí que o pastor pediu para ninguém descer, tá? Aguenta um pouquinho aí. Só mais 25 minutos. Vamos ficar mais 25 minutos cantando? Gente, a gente não pode deixar, né? De agradecer. Pode acender a luz aqui? Isso. Eu queria que todo o pessoal da técnica que estivesse envolvido, que participou, vem para cá. As crianças, né? Isso. Nós vamos trazer, né? Uma pequena lembrança de agradecimento a vocês, tá? E em especial quero agradecer a minha igreja, né? Aos irmãos da igreja. Há muito tempo eu estava sonhando ter uma cantata na igreja, né? E me alegrou muito quando vocês aceitaram o desafio. Eu falei assim, vamos fazer uma cantata. E eles colocaram o nome, né? Isso me alegrou. E a todos vocês que nos ajudaram, eu só tenho a agradecer. Agradecer mesmo, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Sheila. Sheila também quer falar. E eu quero fazer menção aqui, irmãos. Deixa eu só falar uma coisa. Tem muitas pessoas especiais nessa noite aqui. Todos vocês são especiais, né? Mas está ali meu pai. Eu não posso deixar de mencionar meu papai, que ele é o Paulo César, meu pai, minha mãe, né? Meu sogro, minha sogra. Ali são os melhores sogros do mundo. Não é isso? Levanta a mão aí, Valtinho. Esse é Valtinho. Meu pai, levanta a mão, pai. Mamãe você já conhece. Minha tia também está aqui. Nossa família, né? E eu estou muito grato ao Senhor pelo meu pai estar aqui nessa noite. Né? E o Senhor não tem noção quanto o Senhor alegrou o coração das netas de vocês. Faço menção também, já antes de passar a palavra para a Sheila, da alegria que tenho nessa noite de ver minhas duas filhas cantando. Foi uma alegria muito grande, né? Eu aprendi todas as músicas da cantata, de tanto ouvir. Mas ele cantava certo? Não. Mas falar uma coisa pra você. Cara, que coisa mais linda, cara. Você vê tuas filhas e tua esposa ensaiando a cantata. Olha, é assim, entra aqui. Olha, eu choro agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Então, estou muito grato a Deus, vocês não têm noção. Então, vou cortar, porque eu tenho que passar a palavra para minha esposa também, que ela quer falar. Amém. Eu queria muito agradecer. Queria que a Geisa viesse para perto do Leonardo. Vem também o filho, né? Vem, Hudson, fica junto aqui. Porque filho, né, acompanha junto. Então, assim, eu queria muito agradecer. Eu queria muito agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Leonardo, Geisa, porque vocês se dedicaram um pouco do tempo de vocês, da disposição de vocês, tiveram paciência com a gente, né? Ensaiaram a gente, se despencaram de lá para cá toda semana. Então, assim, não mediram esforços. E, por esse motivo, os coristas aqui da nossa igreja se reuniram para... Vem, Sofia. Para fazer uma lembrancinha para vocês. É muito simples. Ó, é uma coisa simples, mas foi feito com muito carinho para vocês. Depois vocês vão ver que tem a nossa foto aí dentro, a foto que a gente tirou, aquela última foto. Então, assim, é com muito carinho para vocês. Não paga
o trabalho de vocês, o que vocês fizeram, mas assim, é em gratidão. Então, em nome dos coristas, a gente se juntou e organizou essa pequena lembrancinha para vocês, tá? Deus abençoe. Pastor, tem cantata de Ano Novo, tem cantata de janeiro. Não, mas peraí, que antes disso tem janeiro, fevereiro, tem cantata de carnaval, tá? Irmãos, eu ganhei uma cesta, eu caibo aqui dentro, irmãos. Graças a Deus eu não tenho diabetes, eu não tenho nada disso, Deus seja louvado. Irmãos, olha só, é um prazer, tá? Um prazer de verdade. Nunca podia imaginar isso. Tem um monte de convidado. Nossa. Não, vou segurar. Peraí, pra sair na foto. Vamos lá. Gente, muito obrigado, tá? Agradeço de coração, irmãos. Mas também nessa noite, né? A nossa igreja também quer homenagear você, né? Você que veio aqui pessoalmente. Eu digo para você que é uma alegria muito grande de receber. Eu sei que a hora está avançada, mas eu gostaria de te convidar a fazer um lanche com a gente. Uhul! Aqui a gente faz assim. Como é que a gente faz? Certo? Então você não vai embora. Eu sei que está tarde. Ah, pastor, está tarde. Mas foi o senhor que marcou essa hora. Foi ele quem mandou a chuva, ele que preparou tudo, e saiu tudo perfeito, né? Tudo para a honra e a glória dele, né? Então a gente pode encerrar? Tem um desafio. Deus revelou ali para aquela jovem ali, eu não sou muito de revelação não, eu sou batista, né? Mas eu disse para ela assim, olha, a gente vai sair com essa cantata daqui. E ela apontou para mim o local que eu tinha pensado. Naquela esquina a gente vai ter que fazer uma cantata. Naquela esquina aqui. Quando você olha aqui para a direita, onde eu gosto de fazer o culto, né? O ar livre, né? Que a gente gosta de fazer, né? Então a gente vai preparar. Para um dia a gente cantar para fora. Se chover a gente entra. Vai ter isso, né? Porque o Senhor é dono de tudo, né? Mas, contudo, se Deus permitir, naquele dia a gente vai preparar um grande momento ali. E eu conto contigo. Vamos continuar junto? Isso é benção, cara. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Tem pessoas que amam a gente alegram muito o nosso coração. Essa família, esse povo aqui é muita benção. Vamos orar, irmão? Vem cá, presbítero Jorge. Eu vou te dar essa honra de orar, porque tu és bênção também. Vem cá. Isso. Presbítero Jorge vai estar orando e eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Não vai embora não, ninguém sai, fecha o portão. O pastor disse, pastor disse que a porta está fechada para sair. Depois de 10h15 eu libero a porta, tá bom? Ore também pelo proprietário do veículo. Infelizmente, a árvore caiu em cima do veículo, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia, que ele consiga aí recuperar o veículo. Se você olhar aqui, né, foi uma fatalidade, tá bom? Ore agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te louvamos nessa noite mais uma vez. Queremos glorificar o teu santo nome por tudo que nós ouvimos na sua casa. Deus, obrigado por cada vida, por cada componente desse coral, pelos responsáveis por esta igreja. Pai, que as tuas mãos possam estar, ó Pai, sobre a vida de cada um, abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa, aonde o nosso coração pôde se alegrar na tua presença, aonde, ó Pai, querido, nós podemos mais uma vez ouvir do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Deus, que em nome de Jesus, que cada vida que ouviu esta cantata, que ouviu a tua palavra, possa refletir e possa entender, ó Pai, aquilo que o Senhor diz através do teu servo, do pastor, que é necessário tomar, ó Pai, uma atitude,
É necessário, ó Pai, se levantar aí de encontro a esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem oferecido para toda a humanidade. Deus, toma esta igreja, toma cada igreja nas tuas santas mãos, que o teu nome seja sempre glorificado, ó Deus querido, em nossas vidas. Pai, toma a propriedade desse veículo nas tuas santas mãos, abençoa, Pai querido, essa família. Deus, querido, que eles possam ter condições, ó Deus, querido, tranquilidade, calma nesse momento, e que eles possam ter, ó Pai, condição para poder recuperar, ó Pai, um bem, que acreditamos que foi, ó Pai, adquirido com tanto sacrifício. Mas, ó Pai, nós te louvamos porque a vida foi poupada. E nós te louvamos por isso nesta hora. Muito obrigado pela Igreja Batista do Guarani. Muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, vou te dar um abraço, que essa noite seja linda.